E no AgroB, na pauta do dia, inovação. E a gente está aqui indo para o segundo bloco com o Michael Soares, que é coordenador do Hub da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Balanço de 2021. Foi apresentado, inclusive, né, no final do ano, vocês fizeram um balanço e tudo mais. Eu começo já perguntando assim, foi positivo esse balanço? Foi bastante. A gente entende que, como eu disse no primeiro bloco, a gente começou lá em 2019, fazendo apenas 2 rodadas de negócio, resolvemos então de forma abrangente, trazendo novos parceiros, né, que não tinham também essa expertise, estavam também aprendendo como fazer os processos do Hub. Acreditamos que foram muito super positivos os números que a gente fez e a gente tem uma perspectiva muito boa de aumentar muito mais esses números em 2022. Quais números a gente pode apresentar aqui, assim, en passant? Quais números a gente pode deixar aqui de desenvolvimento? Nem precisa ser um número muito técnico, mas de 2020 para 2021, a gente teve mais empresas sendo aí abordadas pelo trabalho de vocês? Muito mais. Muito mais, não só empresas, a gente teve mais setores, né? Como eu disse, 2019 e 2020, a gente fez 2 rodadas e todas para o setor do café. Perfeito. A gente atendeu o setor dos laticínios, a gente atendeu o setor da fruticultura, a gente atendeu o setor da avicultura, a gente atendeu diversos setores do agronegócio mineiro. Em 2022, há uma perspectiva também de setores, algum setor escapou aí aos olhos do Hub? Então, a gente vem conversando com diversos setores e já para a gente fomentar rodadas de negócio já no princípio agora de 2022, né? O Hub Connecta a gente usa como porta de entrada o Hub Day e o Hub Connecta, né? Uhum. Falando um pouquinho desses processos para também quem está nos assistindo entender, o Hub Day ele é um evento mais de sensibilização destinado a cada setor. Por exemplo, a gente fez 4 Hub Days este ano, um voltado para o setor do café, um para laticínios, um para avicultura e um, por exemplo, a palma forrageira, onde a gente traz empresários do ramo de sucesso, traz startups que trabalham no sucesso, cases, né? Fazemos um painel para sensibilizar aquele setor, para eles entenderem que existe inovação e dá para inovar. A gente tem um segundo passo que é o Hub Connecta, que é onde de fato a gente traz essas médias e grandes empresas para experienciar esse contato com a inovação diretamente. Nessa rodada de negócio, onde eles podem nos dar ali até 3 desafios e a gente vai trazer 5 startups ou pesquisadores, inovadores, que vão sentar durante o evento e vai conversar com essa empresa em formato de rodada de negócios. Uhum. Né? E a gente tem um produto que a gente chama que é o nosso principal produto do Hub, que são os ciclos de inovação aberta, onde a gente pega, de fato, uma dor da empresa, a gente trabalha com uma profundidade muito maior e aí sim a gente prospecta soluções que façam sentido para ela no mundo inteiro para poder mitigar aquela dor delas. Legal. Agora, o Hub sendo do governo, que é legal, né? A gente não está falando aqui de uma empresa privada, estamos falando de algo que acontece no governo, e aí eu te pergunto se tem uma coisa que pode acontecer. Nesse trabalho, vamos dar novamente o exemplo do café. Fica colocado lá num estudo, né, de inovação que talvez a mão de obra é necessária, uma mão de obra mais qualificada para determinado setor, seja uma dor na hora de enfrentar um problema. O Hub pode transformar, por exemplo, em uma ação governamental e poder, de repente, ter capacitação naquela área a partir de um diagnóstico do Hub ou não? Isso não é possível. O Hub não faz essa capacitação, né? Não, o Hub não faz, mas esse diagnóstico, ele pode ser levado para o governo e o governo pode fazer? Claro. Os números do Hub, os diagnósticos que o Hub pode estar fazendo, pode estar sendo repassado para outros setores, para eles entenderem a dor daquele setor e trabalhar através de outros programas. Uhum. Então, quer dizer, é o grande barato de não ser uma empresa privada, porque a empresa privada ia ficar com aqueles dados para ela e para a própria secretaria, para o próprio setor, para a própria empresa. Não, esse dado ele acaba se transformando em política pública de alguma forma. Exatamente, o aprendizado é repassado e vira políticas públicas de um outro setor, de uma outra secretaria que seja também que possa estar desenvolvendo, como a própria SEAPA. É possível um trabalho conjunto entre secretarias para determinada questão? Volto a dizer do marketing, por exemplo, de produtos, na ajuda da inovação para comercialização, para a publicização desse produto. É possível a gente pensar em unir forças também? O Hub faz esse processo?
A gente faz esse processo junto com a SEAPA, a gente une forças, né? O Hub MG Agro é uma parceria da SEAPA com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A gente detém o programa, que já existia em 2017, mas a gente uniu força, então hoje o Hub MG Agro é um projeto SEAPA-SED, entendeu? Então a gente une força, sim, dentro dessas secretarias. O Hub, por exemplo, é um exemplo. O Hub MG Agro é um exemplo. Legal. E o Hub MG Agro, você falou rapidinho aí sobre as questões para 2022. 2022 é um ano em que a gente tem uma expectativa muito grande. Esse ano está começando agora e a gente tem uma expectativa muito grande de show pandemia, que as coisas agora finalmente vão modificar. Se 2019 vocês viam um crescimento, 2020 continuaram, 2020, depois 21, agora 22, a tendência é de melhoria ainda mais nas novas soluções, nos novos empreendimentos com os setores? Ah, sim, 2022 é a nossa perspectiva. A gente viu um crescimento muito grande também em 2021 das empresas quererem inovar, muito pelo fato da pandemia também. Acho que a pandemia ligou um sinal de alerta para pequenos, né, micro, pequenos e grandes empreendedores, que eles têm que inovar, né? Se uma lição que nos trouxe essa pandemia é de que a inovação, ela move o mundo. Porque a gente viu as startups crescerem de investimento, crescerem de tamanho, triplicarem, né? E enquanto as empresas tradicionais que não estavam inovando ou resolveram começar a inovar tarde demais, estavam reduzindo suas receitas. Então, elas se viu como alerta, elas buscaram mais a inovação e a tendência é que em 2022 elas busquem ainda mais. E aproveitando toda essa sua experiência, essa parceria do Hub com a SEAPA, como estão as nossas empresas numa análise assim em termos de inovação? Estão buscando? A gente teve empresas que ficaram para trás, outras que avançaram mais. Como é que foi esse processo em plena pandemia, falando do nosso quintal? Olha, a gente está bem diverso nisso daí. A gente tem empresas realmente que estão correndo contra o tempo para inovar, perceberam isso de uma forma talvez não tão tardia, mas poderia ter percebido antes, estão buscando a todo custo essa inovação, o que já é um ponto positivo. A gente conhece empresas também nesse trajeto em que ainda estão muito céticas sobre isso, estão muito pensativas sobre isso, se inovação realmente deve ser uma prioridade ou não. Né? Elas acham que inovação talvez é testar, é alguma coisinha ali ainda e não é uma prioridade. E nós temos empresas que realmente já estão voando aí, e quando se fala de inovação, já estão aderindo e já estão inovando todos os tipos de processos, por exemplo. E essa empresa que inova todos os processos, ela obviamente vai se distanciando das outras, né? Mas o Hub, a proposta é fazer com que as outras venham, né? Não tenha uma zona de rebaixamento, fazendo uma analogia com o futebol, né? Que as pessoas não tenha esse pessoal para trás. Como convencê-los? Tem uma estratégia para isso? Esse é o foco do Hub, né? É trazer esses que estão ficando para trás, para eles entenderem, sensibilizar eles e manter eles mais competitivos, né? O que a gente quer, afinal de contas, é que as nossas empresas fiquem cada vez mais competitivas no médio e longo prazo, gerando emprego e renda dentro do Estado. Então, a gente usa como estratégia, igual eu falei, eventos para o setor, onde a gente convida os tomadores de decisões dessas empresas, onde a gente tenta entender, olha, me conta um pouco dessa sua dor e trazer esses tomadores de decisão para conhecer essas soluções, né? Trazer eles para os ciclos, né? Para realizarem testes. A ideia é assim, a gente quer que vocês realizem testes com essas inovações. Comece pequeno, teste pequeno, que aí você vai, se tiver que errar, vai errar rápido, vai errar barato, mas tem que continuar sempre buscando inovar, porque inovar é um risco, mas quem arrisca tá jogando no ataque, né? Tá correndo o risco de também sair na frente das outras empresas. Ou seja, tá indo para frente para ganhar o título, né? Exatamente. Já que a gente começou com a analogia do futebol. A inovação, é estranho, né? A gente falar sobre inovação e a pessoa, não quero inovar, não. Né? A pessoa pensar dessa forma. Mas o mundo vai se transformando de uma maneira e um assunto que eu queria ver como é que vocês abordam lá no Hub é a questão do e-commerce. O e-commerce hoje virou uma realidade para vários setores, principalmente para o pequeno agricultor. Há uma proposta de trabalhar algo para, de certa forma, ajudar nesse caminho da inovação tecnológica no aspecto da comunicação mesmo com as pessoas? Legal. Você falou do pequeno produtor, né?
O Hub ele nasceu com esse foco de trabalhar com o médio e o grande, é o que a gente entende Isso. que é as empresas que estariam mais dispostas também a pagar um teste, por estar buscando essa inovação com essas startups, financiar pesquisadores. Mas a gente vê também uma percepção que tem muito pequeno que também quer inovar de alguma forma, que não quer ficar para trás, né? Quer entrar nesse mundo digital e muitas vezes não sabe por onde, ou não tem condições, né? Sabe, mas não tem condições. Então a gente já está com um olhar para isso também e também desenvolver um programa focado dentro do Hub também para esse público, que é o pequeno produtor. Ajuda ele justamente nessas questões, igual você falou, como ele montar seu próprio e-commerce, como ele conseguir fidelizar um cliente, trazer grandes parceiros, grandes players aí, ferramentas que são grandes players para poder também estar dando suporte para esse pequeno produtor, esse pequeno empreendedor como um todo, né? Não falando só do agro, mas falando de todos os setores econômicos do Estado. Legal, até porque o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande produtor e a coisa vai acontecendo, né? Vai tendo uma situação bem encaminhada, né? Hoje o Hub acaba atendendo indiretamente o pequeno produtor no agro através das associações, né? Associações nos procuram, essas grandes associações nos procuram e as cooperativas para adquirir soluções que vão impactar no pequeno produtor, mas diretamente a gente ainda não atende. Mas já estamos atentos a isso. É o que você falou também, dados que a gente aprendeu ao longo desse ano, vendo esse pedido, vendo essa necessidade, para estar construindo uma nova política pública para atender esse pequeno também diretamente. Legal. Gente, para você de casa entender um pouco da dificuldade e como é que o Michael foi feliz demais aqui, porque ele não pode sair dividindo aqui dados de empresas com a gente, mas ele deu um raio-x tão legal que foi bacana, Michael, porque a gente pôde perceber que tem gente inovando, tem gente ficando para trás, mas vocês não estão deixando as pessoas ficarem para trás, né? Vocês estão tentando buscá-los de alguma maneira com esses eventos, com os atrativos para essa turma toda, né? Exato. Buscando esse caminho. Inovação é a palavra de ordem para os próximos anos, para qualquer setor que quiser crescer? Com certeza. Inovar sempre, para se quer manter competitivo, médio ou longo prazo, tem que estar inovando constantemente. Não é em um determinado produto, em um determinado serviço. É inovando constantemente. Inovação tem que se tornar uma cultura de dentro da empresa, né? E não tem que ser simplesmente uma busca de uma solução. Perfeito. Michael, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no AgroB. Foi bastante interessante entender um pouco mais do Hub e quem não conhecia passou a conhecer um pouquinho mais. Quem quiser conhecer mais, tem um portal, uma rede social que a pessoa pode entrar em contato? Tá, acompanha a gente nas nossas redes sociais, né? No Instagram é Hub Minas Digital. A gente tem também o LinkedIn, é HubMG. E também podem enviar um e-mail, que é para o HubMG, @desenvolvimento.mg.gov.br. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Michael Soares, coordenador do programa Hub MG da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E o nosso AgroB vai ficando por aqui, nosso jeito inteligente e diferente de falar sobre agropecuária, sobre agronegócios. Até a próxima!